Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado, né? Vamos falar aqui sobre sexta-feira, tá? Nessa sexta-feira, né? O que a gente tinha de ideia de quinta, né, pessoal? Quinta-feira, pessoal, foi um bom fechamento, tá? Fecha um pouco acima, né, da lateralidade, porém ainda abaixo, né, e dentro dessa movimentação, tá? E a expectativa, tá? Era uma expectativa compradora, tá? A minha expectativa por esse fechamento aqui do diário era uma expectativa de alta, né? Porém, os mercados mundiais na sexta também, né, abriram em baixa e fecharam em baixa, né? E apesar de notícias a gente olhar depois, né, pessoal? Porque a notícia durante ela vai nos trazer a representação gráfica ali para o dia, tá? A questão do risco fiscal, né, que nossos políticos, né, acabam brincando com valores da economia, né? Principalmente por agora se tratar de ano eleitoral, né? Então eles é aquele momento em que a distribuição de dinheiro entre os partidos acaba sendo, né, mais presente, né? E edições, né, de novas leis e novos valores, né, podem gerar uma inflação maior, né, o que deixa, né, a nossa economia num risco maior também, tá? É só um entendimento rápido e breve, né, dessa questão, tá? Tratando aqui de novo, pessoal, do preço, né, o preço volta agora para dentro de uma grande possibilidade de lateralidade, tá? Por enquanto ainda não tem muita direção, nem ir para cima nem ir para baixo, por isso está entre a 50, a 9 e a 20 ali. E elas estão todas flats, né? Estou dando zoom aqui para que vocês consigam ver melhor, né? As médias estão flats, né? Paralelas, cortando o preço. Isso não é legal para uma movimentação, né, linear do preço, tá? Isso daqui dificulta bem nosso trabalho, né, no intraday, tá? Isso aqui deixa a gente mais. Você tem que estar mais prudente, né, nesse tipo de movimentação. Você tem que estar mais atento, por exemplo, a novas máximas, novas mínimas, a testes, até mesmo nessas regiões, nessas médias, tá? Aqui às vezes do diário. E às vezes você tem só o toque milimétrico, tá? Aqui tocou, tá? Nesse dia. Por quê? Porque quando o preço estava descendo, a média ela estava aqui e essa movimentação de alta, né, ela acaba vindo, né, depois que o preço volta a subir, tá? Mas aqui no dia tocou, soou um alarmezinho que eu acabo deixando. Aqui também, ó, tá? E aqui também. Tá? Então, olha como é interessante você às vezes deixar algumas marcações, até mesmo no diário, nas médias, por exemplo, na média móvel de 20, né? Às vezes na média móvel de 50, quando o preço está vindo de baixo para cima no primeiro teste dela. Às vezes, quando ele gera o primeiro teste, ele até volta um pouco, faz um pullback, né, para depois romper ou testa 2 a 3 vezes essa região lá no micromovimento, tá? E a ideia do diário, né, era a possibilidade dele testar essa máxima, né? Testar essa máxima aqui, né, inclusive, que é uma máxima que já deixou uma rejeição, tá? Nos 60 minutos tinha, né, uma wedge, tá? Nos 60 minutos tinha essa possibilidade aqui de wedge, né, que já tinha até feito um repique. Poderia ser o repique necessário, né? E na quinta, né, o que eu falei para vocês desse fechamento aqui, né? O que eu não gostei desse fechamento, tá? E aí a gente volta para aquela metodologia do Walbrooks para pensar já numa continuidade de alta, era que essa barra aqui tivesse fechado acima dessa, demonstrando um real interesse dos compradores, né? Demonstrando um domínio, né, dos compradores, né, sobre os vendedores, tá? Então, aqui nos 60 minutos, o que faltou pensando assim, vai ter continuidade? Isso aqui é os 5 minutos, por exemplo. Para a gente ter uma melhor noção de que o preço vai ter continuidade de alta, a gente quer ver domínio de um dos lados, tá? Essa é a ideia, de você, né, ter fechamentos acima das máximas anteriores, tá? E aqui falhou, né? Ele fechou dentro, fecha como inside candle. Inside candles representam o que para a gente? Lateralidade, né? Candles que fecham dentro das máximas e mínimas anteriores, como essa movimentação aqui, ó, tá? Esse candle aqui, ele tem seu fechamento aqui, ó, tá? Tá dentro da máxima e mínima do anterior. Esse outro, fechamento aqui, tá dentro da máxima e mínima anterior. Esse outro teve seu fechamento aqui, dentro da máxima e mínima do anterior. Esse daqui, fechamento aqui, dentro da máxima e mínima, tá?
Esse aqui ele fecha um pouco acima, o outro tem um pouco mais de continuidade. Logo em seguida, reverte de novo, tá? E aí a gente está falando, aqui já encerra um dia, né, pessoal? Aqui tem esse gap aqui, porque aqui é a abertura de um novo dia, tá? Beleza? Então, a ideia de movimentação, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui lá nos 5 minutos, fica um pouco mais claro, tá? Porque aqui tem poucas barras, né? Aqui a gente não tem tantos candles para trabalhar. Mas olha o fechamento, né? O fechamento deixou as médias com um bom alinhamento e boa abertura, tá? Então isso daqui nos faz pensar que eu tenho mais possibilidade de ter movimentos, né, de alta, tá, do que de baixa, tá? Mas o que acontece? O preço abre com gap de baixa, tá? Abre com gap de baixa, abriu bem aqui, gap de baixa, né, repetindo, né, voltando de novo, a gente sempre repete, gap de baixa é interesse vendedor, correto? Gap de baixa, os vendedores já empurraram o mercado para um preço menor do que o fechamento do dia anterior desde a abertura, tá? Então já há ali, desde a abertura, um interesse vendedor. Às vezes acontece da gente ter, né, uma volta completa já dessa movimentação, mas isso não ocorre mais do que 20%. Se vocês voltarem a analisarem, né, gaps de baixa tendem a ter uma movimentação melhor de baixa. Aí a gente ficou numa sinuca, né, pessoal? Por quê? É um gap de baixa, né? Se ele abre aqui paralelo, mais interessante. Se ele abre até acima, né, ele poderia só fazer um pullback e voltar a subir. Mas ele abriu embaixo, contra um alinhamento das médias. Aí a descida dos 5 minutos fica terrível, ela fica tortuosa, não fica um trabalho fácil, tá? Por quê? Porque aí o preço está brigando entre subir e descer. E o que você vê, né? Aqui nos 60 minutos você vê, né, lateralidade. Preços fechando dentro das máximas e mínimas dos seus anteriores, tá? Por várias e várias vezes, né? E o que a gente observa, né, em lateralidade? Lateralidade, pessoal, se você tem alinhamento de alta nos 60 minutos, você não vai vender, por exemplo, nos 5 minutos esperando que seja um dia já de super tendência, tá? Por quê? Porque provavelmente ele vai achar uma nova mínima, né? O preço vai encontrar uma nova mínima, vai testar ela e ele vai repicar, tá? Aí o preço vem aqui testar próximo de uma nova mínima, aí o que ele faz? Ele vai repicar, né? Ele vai gerar um movimento contrário a essa direção, né? Vai encontrar uma região de volume, né? E vai gerar um movimento oposto, tá? A essa direção, beleza? Então, é interessante você ter esse entendimento dos 60 minutos, tá? Para que você não pense assim que você vai fazer essa venda e você vai poder manter ela, por exemplo, por, né, 1.500 pontos. Não vai dar certo, tá? Vai ser muito difícil disso daqui acontecer, tá? Não sei que você tivesse vendido ali na máxima do dia, ali, quando ele testou a 20 vindo de baixo para cima, né? Aí sim, né, nos 60 minutos, aí você ia pegar toda essa pontuação. Mas exceto essa leitura rápida aqui, não. Até porque o range não foi um range muito grande, né? 1.100 pontos, tá? Beleza? Toda essa movimentação, né? De um extremo ao outro, dando um pouco mais de 1.100 pontos. Beleza? Então, se você já vê, né, essa possibilidade aqui, tem o gap de baixa, lógico, você vai vender nos sinais de queda. Né? Você não vai teimar com o mercado, você não vai brigar com o mercado, porque você nunca vai ganhar dele. Né? Você vai seguir aquilo, né, que você está vendo claramente o que o teu operacional está mostrando. Né? Tá? E aí a gente pode dar uma olhada aqui agora nos 5 minutos, pessoal. 5 minutos, está aqui o gap de baixa. Abaixo da média móvel de 200. Tá? Gap de baixa abaixo da média móvel de 200 é o que, pessoal? É um FAB 4. FAB 4 de venda. É um setup, né, de venda desde a abertura. Tá? É um operacional de venda desde a abertura. Então, preço trabalhando ali na abertura, com a média móvel de 200 ali não voltando para cima dela, né, quando ele tenta e falha, ele te dá mais ainda sinal de que você tem mais possibilidade de estar trabalhando na ponta vendedora, né, aproveitando gatilhos de venda. Tá? E aí, né, o preço te deixa, né, essa possibilidade aqui de você ligar essas máximas também. Quando ele fez essa segunda aqui, é claro, né, você precisou dessa primeira, né, você precisou dessa primeira máxima aqui, tá, para poder chegar a essa segunda. E o preço chega uma terceira vez aqui, né, nessa região. Chega testando também a média móvel de 50, sem alinhamento comprador das médias menores. Tá? Deixa uma boa rejeição, deixa uma boa barra de reversão depois. Tá? E aí, deixa gatilho de venda aqui. Né?
para que você pudesse pegar uma movimentação até interessante na venda. Tá? Aqui teve um gatilho de venda com uma venda bem curta. Ponto de parada dessa movimentação, você tinha um suporte por volume bem aqui. Né? Tá? Beleza? Aqui você podia também ainda, né, fazer essa ligação aqui. Né? Aqui forma uma wedge. Tá? É um terceiro toque numa linha de tendência super afastado das médias aqui nos 5 minutos, tá, pessoal? Olha a distância que estava para a média móvel de 9, olha a distância que estava para a média móvel de 20, tá? Então, por estar em frames menores, dá para você estar pensando em comprar, entendendo essa reversão aqui de maneira mais rápida, em estar em frames menores com stop mais curto, tá? Esse operacional aqui é o operacional apenas seguidor de tendência, tá, pessoal? Então, ele só vai te dar gatilhos a favor de uma tendência mínima, tá? Que o preço venha demonstrar. Então, ele vai evitar muitas entradas contra uma tendência, né? E só vai te dar gatilhos a favor de uma mínima tendência, tá? Esse operacional aqui vai ser o que vai ser mais trabalhado, né, a partir de então. Eu venho percebido que as pessoas têm tido melhores resultados com esse operacional, até porque elas podem operar time frames menores do que esses 5 minutos aqui, tá? Mas os 5 minutos é um tempo-chave e os 60 minutos também é um tempo-chave, tá? Para que a gente possa realizar um comportamental melhor. Até para a questão de alvos, né, pessoal? Porque se você entra nos 2 minutos a favor de uma tendência dos 5, seus alvos são os alvos dos 5 minutos. Então você se mantém mais tempo, pega mais pontos, tá? E se você vislumbra, né, a possibilidade, por exemplo, dessa movimentação aqui, por exemplo, nos 5 minutos, nos 2 minutos você teve entrada um tanto quanto mais cedo, né, tá? E essa entrada um tanto quanto mais cedo te deixa, né, um stop menor e te deixa com possibilidades de ganhos maiores, tá? Beleza? Então aqui eu vou dar uma passada aqui nos 2 minutos, tá? Pra gente dar uma olhada. Aí a gente repete, né, pessoal? Mesma situação aqui, né? Você tinha uma mínima mais baixa e outra mínima ainda mais baixa também, tá? Além dessa daqui, né? Além dessa movimentação. Então eu tinha aqui, né, uma possibilidade de confluência, tá? Isso buscando só esse tipo de confluência, tá, pessoal? Tá? Por quê? Porque você pode também, por exemplo, traçar o rompimento desse pivô inicial, né, para ver alvos mais baixos. Tá? Mas aqui você tinha uma dupla confluência, né, de linha de tendência. Tá? E essa dupla confluência te leva a crer que você tem que sair da tua operação aqui. Tá? Se você está vendido, aqui é teu ponto de saída de final, né, tá, dessa operação. Por estar esticado das médias, por ser um terceiro toque de dupla linha de tendência, tá? Então você sai sim dessa operação. Isso pode gerar um repique meio chato para você e pode tirar boa parte do seu lucro, ou até mesmo 100%, tá? do lucro que você já tinha adquirido ali, por exemplo, nessa movimentação. Tá? Então aqui nos 2 minutos, pessoal, né, você tinha gatilhos um pouco antes. Né? 5 minutos era tendência de baixa, aqui também é Fab 4, né, claro. Então aqui você teve a primeira oportunidade de venda aqui. Né? Stop 278 pontos, pagou 337. Tá? Depois ele te deixa outro gatilho de venda aqui. A barra não foi tão boa, né? Porque essa barra aqui, né, deixa eu dar um zoom aqui. Essa barra ela foi uma barra que deixa, né, aquela ideia de um preço de fechamento de reversão, mas é tendência de baixa, você só está vendo candles vermelhos, você não vai ver gatilhos, né, contra essa movimentação aqui. Tá? Então, ainda assim, você pegaria quase 200 pontos, mas o stop era um pouco maior. Tá? Risco-retorno dessa não foi positivo. Aqui, né, primeiro gatilho de compra, né, pessoal, que você tem é uma barra de ignição interessante, tá? Só que é uma barra de ignição contra uma tendência. Tá? Então, ainda assim, né, mesmo com esse setup montado, você ainda precisa dessa ideia, né, de que todo esse trade aqui é um trade contra a tendência. E por mais que esse trade aqui fosse virar uma tendência de alta, o que você iria ver aqui? Você precisaria ainda assim de um pullback para essas médias realinharem, né? Essas médias se reajustarem. Né? E aí sim, você, por exemplo, pegar um segundo pullback aqui, tá? Pegar um primeiro pullback, observando, por exemplo, o rompimento desse pivô, né, e a continuidade. Tá? Isso aqui seria o ideal de você pegar esse tipo de movimentação, tá, pessoal?
essa primeira entrada aqui contra a média móvel de 50 ainda, ela não é tão interessante, tá? A não ser que você ache entradas mais baixas, né, para pegar níveis mais altos. Isso aqui também é na primeira movimentação dos comprados, né? O ideal é que você aguarde para ver se esses compradores realmente estão presentes, tá, dentro da movimentação do preço. Barras vermelhas te indicam tendência de baixa, tá? Esse cenário aqui desse operacional, ele é construído para tendência, tá, pessoal? Completamente construído para tendência. Ele não vai te dar gatilhos contra uma tendência mínima. Então aqui ele te deixa um gatilho, tá, de venda. Esse gatilho de venda ele já tinha cumprido a sua função inicial, que é o quê? Um fundo duplo, tá? Então a venda desse gatilho aqui, ela não é uma venda tão interessante. Por quê? Porque ele é exatamente em cima de um fundo duplo, tá? O que seria o ideal? Seria o ideal que, né, esse candle tivesse fechado mais aqui acima, para quê? Para você ter espaço, pelo menos para quando chegasse aqui, você observar e defender a sua operação. Lógico, teu stop está aqui em cima, mas mesmo para os 2 minutos, isso daqui ainda é um stop absurdo, né? Você vai manter uma venda com 500 pontos de stop? Não, né, pessoal? Tá? A ideia de você buscar time frames menores, né, apesar da assertividade do setup, né, do operacional, é que você consiga pegar mais lucro do que você está colocando em risco no stop. Tá? No mínimo 1 para 1. Né? Então aqui, por exemplo, ó, esse gatilho aqui, 230 pontos, também não deu. Né? 146 pontos só, um pouco mais, né? Mas não chegou a pagar 1 para 1. Tá? Por quê? Porque toda vez que o preço está fazendo novas mínimas, né, o que ele está fazendo? Ele faz novas mínimas e repica. Tá? Faz nova mínima e gera um repique. Faz nova mínima e gera um repique. Por que está acontecendo isso aqui, pessoal? Por conta dos 60 minutos estar num cenário de alta. Tá? Se os 60 minutos fosse um cenário de baixa, a gente ia ver o preço deslizar, né, com uma boa tendência, né, que é o que mais ocorre. Tá? Aí aqui, gatilho de compra. Onde que teve? Aqui. É o melhor cenário de compra, pessoal, do mundo? Não, o preço está abaixo, está 200, tá? Então você está numa tendência de baixa. Né? Deixou esse candlezinho, né, esse azul mais claro aqui, né? Fez um pullback, tá? E volta a ter continuidade, tá? Aqui você pode pegar por contexto. É um pullback nas médias e voltou a subir. Aonde você poderia comprar? Aqui, tá? Já na abertura desse candle. Teve gatilho? Não, mas teve a regra de coloração. E aí você montou o contexto de um pullback, tá? Saudável, e ele está tendo continuidade, tá? O problema dessa operação, né, era a questão do seu stop, 200 pontos, mas pagou, né? 250. O alvo inicial dessa operação, depois que você liga essas duas máximas aqui, seria essa região, tá? Por quê? Porque isso é um trade contra a tendência, pessoal, tá? Trades contra a tendência a gente sai em scalp, tá? Porque a gente está contra as médias e o preço pode se voltar contra a gente, tá? E manter a tendência e ir bem longe, né? Tá? Não era muito esperado pelos 60 minutos, tá? Não ia ser algo tão fácil, mas o cenário, né, era vendedor desde a abertura, tá? Pelo gap de baixa. E aqui, né, você teve esse gatilho de compra, tá? Pagou 281 pontos e o stop era 169, tá? Aí depois do terceiro toque, né, pessoal, dessa linha de tendência aqui, o preço se realinha, né? Aqui, ó, gera um realinhamento das médias. Você tem um gatilho de venda aqui, tá? Stopzinho, né, ideal, 330 pontos, tá? Aqui é o stop ideal, mas pagou, né, 600. Pagou 2 vezes o risco, tá? Aí aqui, né, o ponto de parada daquela outra movimentação, né? Se você ligou, né, as linhas ali de tendência, quando você troca o time frame muda um pouco, né? Mas no final das contas aqui, né, acabou sendo a mínima do dia, tá? Uma wedge, terceiro toque de uma linha de tendência, beleza? E aí gatilhos compradores só aqui, né? Só depois de uma mínima tendência, tá? E se você mantém seu stop aqui, você pegou mais do que 1 para 1 também, tá? Trava na VWAP, né, pessoal? Por isso, encontra dificuldades, né? Faz novo pullback, novo gatilho de compra, né? Stop 151 pontos, né? E ele veio até a média móvel de 200 ali, 269, tá?
Aqui era a lateralidade, tá, pessoal? Clara lateralidade, né? Então, o ideal aqui é que você mude um pouco a tua forma de pensar, tá? Então, se você for comprar, você tem que tentar comprar aqui no terço inferior, tá? Você ainda está com essa expectativa de que o preço, por exemplo, pudesse vir testar VWAP aqui, eu tenho que estar buscando a compra aqui, tá? Para eu deixar um stop mínimo, né? Eu não posso estar tentando comprar alto já aqui. Por quê? Porque as médias estão emboladas. E se eu comprar alto, né, que nem aqui, ó, digamos que você entrou nesse outro gatilho aqui, ó, tá? Você entrou nesse gatilho aqui, médias flats, né? Você entrou aqui e você não saiu, aqui acima da VWAP. Tá? O preço veio contra você 150 pontos. Tá? Se você manteve seu stop nessa mínima aqui, ó, você foi stopado por um tick. O mercado veio aqui, buscou liquidez, né? Tá? Buscou a liquidez necessária e foi a favor, né, da movimentação inicial, que era essa aqui que você tinha entrado. Você não teve gatilhos de venda, né? Apenas esse daqui de compra. Aí aqui ele deixa um novo gatilho de compra, tá? Aí o seu stop vem para essa mínima aqui, né? 169 pontos, né? E pagou 230, tá, pessoal? Aí rejeição na média móvel de 200, que é o que te diz, né? A tendência ali, olhando o gráfico, tá? Preços abaixo da 200, você sabe que você está numa tendência de baixa, independente do time frame que você estiver olhando, tá? E aí você está numa tendência de baixa, gatilho de venda, né? Mesmo com stop aqui, né? Você pegaria uma boa movimentação de baixa, né? Mas aí a movimentação de baixa nesse dia não foi uma movimentação de baixa muito fácil, né, pessoal? Por quê? Porque ela gerou muitos repiques, né? Quase sempre que ela ia realizar aqui novas mínimas, né, ela gerava uma movimentação contrária, tá? Gera nova mínima, né, pullback, 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 né? Então, acabou sempre gerando um pullback ali nessa movimentação, que deixa uma movimentação mais lenta, né? Porque aí se você, por exemplo, vende aqui, né, logo o preço volta, já está no mesmo ponto de entrada seu, ele volta a cair. Se você vende aqui, o preço quase volta no teu preço de entrada aqui, né? Com esses pullbacks um pouco mais amplos aqui, beleza? Então aqui virou um canal complexo, né? Pela profundidade, tá, das correções. Né? Aqui você tinha uma região de suporte por volume, né, pessoal? Acabou dando uma segurada no preço aqui em todos esses momentos aqui, né? Aqui dá uma travada, aqui dá uma nova travada. Aqui segura de maneira mais interessante, né? Deixa gatilho, aí começa a deixar mais sentido, né? Para você entrar numa operação. Por quê? Porque se o preço trava numa região de volume, fecha com preço de fechamento de reversão, o preço parou em cima de um suporte. Aí aqui você tem um gatilho. Então se você compra aqui, né? Você tem um stop de 94 pontos, onde que o preço foi parar de novo? Na média móvel de 200, tá? 200 pontos também. Aí ele falha na média móvel de 200, né? Reversão de duas barras, e vem testar de novo, né? Uma região aqui abaixo, tá? Não chega a tocar a região de volume. E aqui chega de novo, mais uma vez. Testa essa região de volume, testa a nova mínima, quase uma reversão de duas barras, tá? Onde você tem gatilho de compra, só a favor da tendência, só aqui, tá? Então se você compra aqui, né? Você tinha ainda, aqui já era fim de tarde, né, pessoal? Não é mais para você estar operando, eu só estou dando exemplo mesmo. É um 64, né? E pagou, né, quase 200 pontos. E outro ponto importante que você tem que entender é que se você pegou 2, 3, 4 movimentos bons do dia, pessoal, é o suficiente, tá? Não tenta ficar fazendo 30, 50 operações por dia, porque a cada nova operação que você abre, se a tua leitura não está 100% atenta, né, a marcações, né, ao contexto, ao ciclo de mercado que o preço está fazendo, né, são mais chances, né, de você, né, às vezes, devolver, né, aquilo que você ganhou. É diferente de você estar, por exemplo, ali, parado, aguardando uma movimentação e o preço faz uma movimentação bem interessante, né, a favor, por exemplo, da tendência. Tá? Digamos que você está aqui, né, operando e você já fez, né, uns 2 trades legais aqui na venda, pegou, né, por exemplo, essa venda aqui pegou 600 pontos, tá? E você está ali aguardando. Aí você observa, por exemplo, essa falha na linha de tendência, tá? Aqui, essa falha na média móvel de 200, né?
E você percebe, né, que a partir dessa reversão de duas barras, né, você tem um bom espaço para a média móvel de 20. Tá? Você está unindo confluências. Aí você vende aqui mesmo. Tá? Ainda não teve gatilho, tá? Porque esse operacional ele só vai te dar gatilhos a favor de uma mínima tendência. Né? Você vendeu aqui. Você tinha um stop ali, você colocou um stopzinho de 127 pontos. Tá? E você tinha um alvo ali de 101. Mas você tinha confluências, né, a seu favor. Né? Você tinha motivos, né, para que o preço pudesse, por exemplo, gerar uma movimentação mais ampla. Então, se você vende aqui e mantém seu stop ali, né, como um sniper, né, você poderia sim fazer mais um trade excelente, né, até essa região de volume aqui, por exemplo. Né, veio pouco abaixo disso, mas aqui acabou sendo a mínima, tá, dessa movimentação, essa região. Beleza? Principalmente em dias assim, né, em dia de tendência, às vezes dá para você comprar em quase todos os gatilhos, né, são dias diferentes, né. Igual isso aqui, né? Isso aqui acabou virando uma tendência, né? Então, cada gatilho que teve, todo gatilho pagou, né? Tá? Só que essas tendências elas não ocorrem sempre, né, pessoal? Principalmente quando o preço está em discordância com time frames maiores, tá? Então, atentem-se muito a essa concordância, né, do preço, tá? Trabalhando a seu favor em time frames maiores. Isso salva contas, salva dias, né? É isso que acaba nos deixando com uma margem de acerto melhor, tá? E possibilitando, né, trabalhar, né, de forma mais lucrativa no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então, atenção às marcações. Marquem junto em máximas e mínimas. Não custa nada para você isso, né? E se isso em determinado momento consegue gerar uma confluência para você e você vê uma movimentação, e aí as coisas ficam bem mais tranquilas, né, pessoal? Tá? Tendência de alta acima da média móvel de 200, tá? Mesmo nos 2 minutos. Preço super esticado das médias, tá? Né? Tentativa de nova máxima, preço super esticado das médias. Olha a distância que está da média móvel de 20. Se você vende aqui, tá? Lógico, você precisa de disciplina, de contexto, de tempo de tela para realizar esse tipo de venda, né? Tá? E, claro, você precisa calcular uma expectativa matemática positiva de onde você estiver entrando. E você precisa de pelo menos uma reversão de duas barras como essa aqui, né? Que seria um sinal, né, para que você possa ver a presença dos vendedores de maneira mais, né, contundente, né, e tome uma decisão também de apoiar esses vendedores e entrar a favor deles, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, até mais, aí depois a gente faz um vídeo mais completo do fechamento da semana, né, e de ideias, né, para o semanal, então analisada no semanal, no mensal, né, e aí a gente vai para os 60 minutos para pensar em ter ideias para segunda-feira, beleza? Valeu!